Olá, nós começamos mais um programa Luz, Câmara, Ação contra o Câncer. Nesta semana, especificamente, é comemorado o Dia Nacional da Saúde e da Nutrição. Para falar sobre nutrição e seus mitos, a gente trouxe a Camila Ave. A Camila é coordenadora do Departamento de Nutrição do Hospital de Amor. Camila, tudo bom? Você é nutricionista? Isso, sou nutricionista. Tá. O que é alimentação saudável? Porque a gente fala muito. E aí as pessoas acham assim, eu como um iogurte de manhã, isso é super saudável. Eu saio da academia e tomo a proteína lá, whey e suas variações, isso é saudável. O que é saudável de fato? Bom, saudável, primeiramente, é se alimentar por alimentos como frutas, verduras, legumes, né? Por eles terem uma quantidade significante de fibras, de fazer nosso intestino funcionar, junto com o consumo hídrico adequado. Além disso, a gente tem que consumir todos os grupos de alimentos. Eu tenho sim que ter o meu consumo adequado de carboidrato, de proteínas e até mesmo da gordura, porque a gordura ela exerce papel fundamental no funcionamento do nosso organismo. Então, as pessoas que muitas vezes retiram o carboidrato, ou retiram a proteína, ou mesmo a gordura, não estão se alimentando da maneira adequada, porque a gente precisa do consumo de todos os grupos da pirâmide alimentar. Aquela pirâmide que eu aprendi lá na escola, lá antigamente, ela vale ainda? É aquilo mesmo? A base é dos carboidratos, depois a gente tem grupos de proteína, né, sendo carnes, ovos, leite e derivados, os grupos de frutas, legumes e verdura, e o pico, que é o menor consumo, deve ser de gorduras e de açúcar. Então, a gente consome mais da base e consome menos do pico da pirâmide. Muitas vezes as pessoas fazem o inverso. Né? Açúcar está muito presente na nossa vida, açúcar, né? E gordura. Na vida moderna, né? Tem açúcar em tudo, se a gente for pensar, né? E é costume do brasileiro adicionar o açúcar nas preparações, adicionar o sal nas preparações. Então, isso aumenta o risco do desenvolvimento não só do câncer, mas de outras doenças, né? Doenças que a gente chama de crônica não transmissíveis. Então, a hipertensão, o diabetes, a hipercolesterolemia, né, que é o colesterol alto. Outras doenças também estão relacionadas com a alimentação, pelo fato do brasileiro ter o costume de adicionar açúcar, sal, óleo nas preparações sem necessidade. Bacon, manteiga, banha. E assim vai. Falando em banha, a gente tem muitos modismos também. Então tem uma época que todo mundo tem que ser azeite de oliva, porque azeite de oliva é o que faz bem. Agora, recentemente, falam, não, a banha de porco é o que é melhor. E aí você vai e compra no supermercado aquela banha hidrogenada, ela não tem nada a ver com a banha natural, né? Tem a ver, mas ela está industrializada. Sim. Esses modismos, uma hora o brócolis faz bem, outra hora o brócolis em excesso não faz bem. O ovo, né? Teve aquela época. Então, já teve 1000 polêmicas desse colesterol que o ovo traz e do quanto ele faz bem. E aí agora a clara de ovo das fitness, da academia. Como é que a gente reage a isso? O modismo, ele confunde muito a cabeça da população, né, das pessoas. O importante mesmo é procurar um profissional que saiba orientar quanto ao que é correto consumir, porque o meu consumo de alimento é diferente do seu, que é diferente de uma outra pessoa. Então, a pessoa precisa mesmo de uma orientação correta para saber o que realmente ele precisa, do que ele realmente precisa se alimentar. Tá. Você acredita piamente, como profissional da área, que há alimentos que atuam diretamente na prevenção do câncer? Eu acredito que eles reduzem o risco. Eu acho que a palavra prevenção, ela é forte. Então, eu acredito que o alimento reduz o risco do aparecimento do câncer, ao mesmo tempo, alguns alimentos aumentam o risco né? Porque eu costumo falar assim, o licopeno, que é presente no tomate, ele reduz o risco do câncer de próstata. Porque se a gente falar prevenção, todo homem que comer o tomate não vai ter o câncer de próstata? Não é essa relação tão simples. Então, ele reduz o risco, essa substância, que é um antioxidante, reduz o risco do aparecimento do câncer. Né? Prevenir, senão todo mundo que se alimentasse de determinado alimento não teria. Mas na redução do risco e no aumento do risco, eu acredito sim. Tá, trabalhando então com o seu vocabulário, redução do risco. A receita é aquela que a gente ouve, mas não segue. Quantas frutas, verduras, legumes tem que estar presente no nosso dia? No mínimo 3 porções por dia, de cada. De frutas? De frutas, de legumes e de verduras, de cada.
E aí eu tenho que variar essas 3 porções, quer dizer, não adianta eu comer banana o dia inteiro. Quanto mais variado, melhor, porque as frutas vão te oferecer nutrientes diferentes, vitaminas diferentes, minerais diferentes. Aí tem aquelas que sempre tem a desculpa, mas se eu estou tomando um iogurte e dentro da composição dele tem fruta, isso está valendo como porção de fruta? Fruta in natura. Fruta in natura. Pode ser ela na forma de suco ou mesmo para consumir naturalmente. Mas o suco não tem muito açúcar? Não, mas aí a gente não vai adicionar o açúcar. Por exemplo, um suco de laranja. Eu vou só espremer a laranja e consumir na forma do suco. Tá, aí se eu comprar o suco de caixinha? É diferente. Não tá valendo também como... Não, porque muitas vezes o suco de caixinha, ele é néctar, né? Então a gente tem que também ter o cuidado de aprender a ler rótulo, a ver a embalagem, porque ele é néctar. Esses dias, inclusive, eu fui surpreendida, não sei se eu sou muito ignorante até, né? Mas eu fui muito surpreendida por uma marca de suco famosa aí, que tá escrito néctar, que tem muito mais açúcar num copo do suco do que num copo de refrigerante. Do refrigerante mais famoso, que é a Coca-Cola, todo mundo sabe, né? Que é o refrigerante mais famoso. Se a gente for pensar, uma latinha de Coca tem seus 350 ml, tem mais ou menos 10 colheres de sopa de açúcar. E aí, num suco industrializado, pode até ter mais que isso. Tem mais. Então, o negócio é ir lá direto na fruta. Exato. Dá trabalho. Dá trabalho, mas não é uma caloria vazia, né? Eu tenho a ingestão de vitaminas, de minerais e eu tenho benefícios para o meu organismo. Tá. Eu, que sou gorda, que já passei por 30.422 receitas de dieta, né? E sempre tem aquela da comadre, da amiga, da internet, revista. Do WhatsApp, né? Vejo muitas pessoas substituindo e cortando, como você disse, por exemplo, a dieta do não carboidrato, de jeito nenhum. Não é nem o low carb, né, que a gente fala, mas o zero. Completamente. Eu não como carboidrato durante um mês, porque a perda de peso vai ser acelerada. Isso é bom? Negativo. Nós precisamos de todos os nutrientes, seja o carboidrato, seja a proteína e seja a gordura. Na nossa alimentação, de 50% a 60%, o correto deveria ser proveniente de carboidrato, porque o carboidrato ele exerce funções primordiais para o funcionamento do nosso organismo. E o trigo também é um que caiu aí no rol dos execrados pelo modismo. Sim. O pão comum, o pão branco que a gente fala, né? Ele também está sendo execrado. É assim mesmo? Existem condutas de profissionais que são diferentes. Eu, como nutricionista, eu prezo que a gente vai retirar algo de uma pessoa se ela tiver uma alergia, se ela tiver um motivo necessário para isso. Então, a retirada do glúten, ela é para o paciente que é celíaco, que tem uma intolerância ao glúten. Então, eu não acho que a restrição total seja benéfica para uma pessoa. É dosar a quantidade. Exato. Eu digo que a gente pode comer só alface e engordar, porque a gente viu os elefantes do tamanho que eles são e eles só comem vegetais, Sim. né? Tudo depende da quantidade. Sim, e quantidade, variedade, quanto mais eu variar, melhor é a minha alimentação, mais benefícios eu vou ter. Essa filosofia que é baseada em toda a tua carreira, o que você estudou, você consegue implantar dentro do hospital? Sim. Quer dizer, a alimentação dentro de um hospital, principalmente um hospital de tratamento de câncer, ela tem que ter esses cuidados? Sim, com certeza. E pensando que cada paciente tem sua individualidade, né? Todos sua cultura, né? Sim, também. A gente recebe pacientes de várias regiões. E aí, quando chega um pedido especial lá na cozinha, a gente nota que tem essa regionalidade, né? Então, é diferente, mas a gente procura atender usando todos os parâmetros, todos os requisitos da nutrição para oferecer o melhor para eles. E você percebe que alguns pacientes mudam o tipo de alimentação depois que passam por uma experiência tão traumática quanto essa? Com certeza. Hoje a alimentação, ela tem hoje não, né? Na verdade, ela sempre teve uma influência, uma relação muito grande com o aparecimento do câncer. E eu acredito que depois que a pessoa passe pelo tratamento, ela valorize mais e ela melhore os seus hábitos alimentares para não ter uma recorrência ou não ter até outro aparecimento de outras doenças. Porque assim como a gente está falando de alimentos que podem nos ajudar
né? Não a prevenir, como você sim, diz, sim, mas nos ajudar sim, muito no risco, diminuir o risco, aos que aumentam. Com certeza. Quais são esses alimentos que aumentam e muito o risco de câncer? Principal, embutidos, né, que entra a questão do bacon, que a gente estava conversando, bacon, presunto, salsicha, linguiça, o álcool também tem uma relação grande com o aparecimento do câncer, produtos industrializados. Então, por isso que eu falo, é importante a gente ler, conhecer o rótulo do alimento, para a gente saber o que a gente está ingerindo, porque hoje um produto industrializado, ele tem corante, ele tem outros aditivos que é prejudicial à nossa saúde. Tem uma época da vida da gente, acho que quando a gente, principalmente quando está estudando, trabalhando naquele ritmo, eu costumo dizer muito isso. A gente cozinha muito com tesoura, a gente cozinha com botão, né, e com saquinhos, né? Então é muito abrir saquinho, colocar no micro-ondas. Isso é o tipo de alimentação que a gente deve evitar. Exato, né? Porque ela vai ter aditivos que podem aumentar o risco do aparecimento do câncer. Quanto mais natural, menor o risco eu tenho de ter algum tipo de doença. Tá, então a tesoura na cozinha é mais para cortar o alimento, vai cortar uma alface para fazer o formato mais bonitinho, pode ser, mais agradável, mas comida em saquinho, comida emplastificada, comida que já vem pronta para ir para o micro-ondas, a gente deve evitar. E tudo muito natural. Exato. A fórmula a gente já conhece, o difícil é mudar a cultura pessoal e seguir, né? Por isso que a gente fala em reeducação alimentar. Sim. É um dia para a gente pensar. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você. Muito obrigada pelas suas dicas. A gente está falando coisas que muitas vezes a gente fala. Eu mesma falo e às vezes não sigo. Estou tentando mudar. Eu espero que seja essa semana, que é o Dia Nacional da Saúde e da Nutrição, seja um dia para a gente pensar um pouquinho, repensar alguns hábitos e tentar buscar a melhor qualidade de vida. Afinal de contas, é para isso que o nosso programa serve também, para fazer você pensar e trazer informação. Por isso, acompanhe-nos. Nós estamos no hospitaldeamor.com.br com todos os programas à disposição lá. A gente se vê no próximo.